Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a 4ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi trazer para o Divã protagonistas inesquecíveis de livros que foram fundamentais para minha formação como escritora, estudante de psicanálise e também neurótica de carteirinha. Para analisar essas personalidades literárias, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. Mas é claro, eu não vou deixar nenhum deles ir embora sem falar um pouquinho de mim. A graça é que minhas angústias e os dilemas das obras analisadas são exatamente o que a sua cabecinha que não para sempre quis saber. E hoje eu converso com o Vladimir Safatli, que é professor titular do Departamento de Filosofia e do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ele também é autor dos livros O Circuito dos Afetos, Grande Hotel Abismo e A Potência das Fendas. E a gente vai falar sobre o livro O Processo, de Kafka. E hoje o nosso analisando, que a gente vai fazer aqui uma análise selvagem, Vladimir Safatli me deu a honra de estar aqui e topar essa conversa maluca, conversa kafkiana. É o Joseph K., que eu fiquei sabendo agora, que eu estava lendo um pouco antes de você chegar, que Joseph era o avô do Kafka. Exatamente. Enfim, nosso analisando é o Joseph K., livro que eu tinha tentado ler na época da faculdade e abandonei. E li agora para a nossa conversa. É um livro muito difícil. E o tempo todo que eu li esse livro, eu ficava pensando, não tem onde agarrar. Aqui não tem nada onde se agarrar nesse livro. É o tempo inteiro, assim, não tô entendendo. Entram esses dois guardas no quarto do Joseph, perto do aniversário de 30 anos dele, ou no dia do aniversário de 30 anos dele, que falam que ele vai ser preso, ele não sabe o crime que ele cometeu. Em algum momento ali também ele é acusado de suborno, porque o guarda tenta pedir um suborno, ele diz que não, mas parece que ele vai ser acusado ali. Fica na dúvida se é uma brincadeira dos colegas do banco, ele é um bancário de respeito que está subindo na empresa. E aí, ao longo de todo o livro, a gente não entende, tem um inspetor que aparece que é um cara agressivo, um advogado maluco que não dá muita atenção para ele, tem até crianças que dão depoimento. A gente nunca vê esse juiz, ele nunca é chamado para esse tribunal principal, e o livro todo a gente não sabe do que ele é acusado. E também, assim, ele nunca vai preso, né? Não tem, ele só fica ali o tempo todo tentando descobrir quem tá acusando ele, processando ele de alguma coisa. Ele sente muita culpa. Tem até uma frase muito boa que aparece em algum momento, que não é exatamente assim, mas quase como se dissesse, fica um pouco um espírito de... Talvez quem de fato saiba do que tá sendo acusado e vá pra cadeia é muito mais livre do que você que tá aí livre e não sabe do que tá sendo acusado e sente toda essa culpa. E no final morre como um cão. E aí tem várias interpretações possíveis. Eu fui lendo o livro, fui pensando milhares de coisas. Também depois fiquei lendo alguns textos, Elias Canetti, do próprio Modesto Caroni, que fez a tradução para a Companhia das Letras, né? Então tem várias interpretações, né? E algumas eu fui pensando enquanto eu li o livro, né? Se ele tem, à luz da teoria psicanalítica das psicoses, se ele tem um tipo de paranoia, ou se ele é esquizofrênico, se esse é um livro que faz uma crítica ao sistema judiciário, se faz uma crítica a um Estado autoritário, que o Kafka vivia num Estado autoritário, né? Tchecoslováquia e depois Império Austro-Húngaro, certo? Tem até gente que fala que, como um grande escritor, ele estava já prevendo que viria o nazismo, porque ele está ali no pós-Primeira Guerra. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para você, quando a gente teve essa conversa, eu falei, esse momento do podcast mistura literatura com psicanálise, então vamos escolher um personagem pra gente brincar de levar pro divã. E aí você escolheu o Joseph K. O que você acha que esse personagem tem que dê pra falar tanto dele à luz da psicanálise? Então, acho que tem várias coisas, né? A primeira delas é, o Kafka aparece num momento onde a própria noção de romance, a sua maneira, ela está passando por uma transformação muito profunda, né? Uhum. Quer dizer, você tem, mais ou menos na mesma época, autores como Joyce, autores como Kafka, que vão insistir no caráter quase não psicológico dos personagens, né? Você não tem aí o personagem balzaquiano, por exemplo, que é o personagem onde você reconstitui toda a sua psicologia das motivações, você entende, inclusive os objetos. Você pega os romances do Balzac, se ele vai descrever uma cadeira
e vai descrever uma cadeira que tem alguma coisa sobre a cadeira, é porque ele vai falar alguma coisa sobre as pessoas, né? Uhum. Então ele vai explicar para você, pela maneira com que a roupa está na cadeira, a roupa que está lá, indica alguma coisa sobre a pessoa, sobre a psicologia da pessoa. Então você tem essa densidade psicológica do romance do século XIX. O Kafka já não está mais nesse momento, já é um outro momento. Já é um tipo de personagem que ele responde a algo que é muito explícito dentro do processo da narrativa. Quer dizer, uma maneira de entender um romance como Kafka, como processo, é, na verdade, insistir. Esse é um romance absolutamente realista, né? É interessante quando você falou, eu fiquei meio perdida, porque eu não sabia exatamente qual é o fio da narrativa, o que está acontecendo, de fato. A gente poderia dizer, talvez uma maneira de entender é lembrar como, de fato, nós agimos desta maneira. Você age como se você tivesse submetido a um tipo de poder que te impõe uma certa experiência de culpa na qual você nem sabe exatamente do que se trata, né? Então, quer dizer, você não tem um objeto muito claro. Você age como se estivesse à procura de uma instância de poder que nunca aparece, né? Quer dizer, então, é um pouco como se a gente pudesse dizer, você tem um momento onde o poder ele já não é mais um elemento que organiza toda a vida, ele está muito próximo, está próximo demais. O que acontece quando ele está próximo demais? Ele está próximo demais porque ele não consegue mais controlar nada. Tudo está a ponto de ser decomposto. Então, é um romance de uma sociedade que, à sua maneira, entra numa crise de legitimidade. Mas também dá pra gente pensar que é a nossa batalha com o superego, que a gente tem culpa e tem um processo rolando ali o tempo todo e a gente, enfim, o final é que a gente sabe que vai morrer, porque ele sabe que a condenação dele é a morte, né? E a gente sabe que vai morrer, no final todos vamos morrer e a gente passa, os neuróticos, a gente passa a vida toda culpado. A gente pode pensar um pouco por aí também? Então, Deleuze e Guattari tem um livro sobre o Kafka que é muito interessante nesse sentido. Eles tentam partir um pouco dessa ideia, mas para falar quase o inverso. Para dizer que eles lembram de um fato que, assim, quando Kafka lê os seus romances para os amigos, é muito interessante que a descrição é que todo mundo ri muito. Exatamente. Eu vi isso. Então, seja, tanto a metamorfose quanto o processo. E talvez essa seja uma boa chave de leitura, né? Porque mais do que essa figura tradicional de um super-eu que impõe um certo regime de culpabilização do eu, que impõe um certo regime de relação sádica, você tem quase uma espécie de ampliação do super-eu a um tamanho tal que tudo fica irônico, ele fica cômico. Que é o que ele tentou fazer com o pai e não conseguiu um pouco, né? Porque o Kafka tinha essa relação, eu acho que eu não li inteiro o Carta ao Pai, mas eu li uma boa parte, que ele tem pavor desse rigor da educação que o pai deu pra ele. E eu acho que do pai ele nunca conseguiu rir. Talvez do próprio superego ele tenha conseguido, né? Então, essa é uma boa questão, porque continuando essa leitura, eu acho que essa ideia do Deleuze e Guattari ela é boa nesse sentido. É quase como se todas as figuras de autoridade elas estivessem submetidas a um princípio de derrisão. Então, todas as figuras, mas é uma derrisão por ampliação. Então, não é uma derrisão simplesmente por você expor o seu caráter frágil, expor o seu caráter absolutamente contingente. Não, você mostra outra coisa. Você coloca eles num patamar tão alto, tão elevado, que fica caricato. Exatamente. Então, é uma maneira de desativar esse processo. Talvez do ponto de vista, digamos, psicanalítico, exista algo aí de interessante a ser lembrado. Uma das maneiras de se desativar aquilo que o Freud chamava como o saldo principal do processo civilizatório, que é o sentimento de culpa, né? Então, uma maneira de você desativar é você critica através da exposição da pressuposição do caráter completamente superlativo da coisa, né? Então, por exemplo, no caso do processo, isso é muito evidente. Está todo mundo submetido a uma lei. Mas o que acontece quando você tenta ir ao coração da lei? Você não entende, você não chega, as pessoas não sabem o que estão falando direito. E é muito interessante que, assim, as salas têm o teto rebaixado. É sempre claustrofóbico e é tudo bagunçado. Eu li o livro sentindo cheiro de pó, assim, parecia que era uma crítica à burocracia, que o processo dele está no meio de milhares, né? Ser só mais um no meio dessa engrenagem burocrática, autoritária, que não faz sentido nem para quem criou ela e não sabemos nem quem criou, né? Parece um pesadelo, uma coisa assim. Não, você tem razão. Quer dizer, acho que tem uma coisa dessa natureza mesmo. Por exemplo, vamos lembrar o que acontece quando ele consegue entrar na lei, né? Porque tem duas cenas que são meio uma inversa da outra. Tem essa cena na qual ele encontra um padre que vai explicar a parábola da porta da lei, né? De você estar lá sempre esperando, você não consegue entrar. Quando entra pra morrer, né?
Mas tem um momento que ele entra. Só que ele descobre que o tribunal, ele tem uma lavadeira que leva ele ao tribunal, que é quase na periferia, né? Aí ele entra no tribunal, não tem ninguém, mas tem os livros da lei. Sim. Eles estão lá. E tem mesmo essa ideia do pó, porque trata sobre pornos, né? E ele vai e fala, ele abre os livros da lei. E o que tem dentro dos livros da lei? Desenhos pornográficos. É verdade. É brilhante essa parte. Que é uma ideia extremamente fantástica. Sim. Ou seja, o que a lei faz, na verdade, ela controla libidinalmente os sujeitos. Essa é a sua função. A função não é legislar no sentido de definir o certo e o errado, mas é aprisionar você num certo tipo de jogo libidinal de reconhecimento, de culpa, de prazer, de gozo, que é uma maneira de organizar a vida social, né? de impor uma certa lógica da vida social. Então, por isso que é realista, você percebe? De fato. E dá para pensar em tudo, dá para pensar em política, dá para pensar na televisão, nas mídias, no jornal, dá para pensar... Inclusive, se você coloca no Google Franz Kafka, o processo, as 20 primeiras coisas, desde mestrado até matéria, são pessoas comparando o caso dele com o julgamento do Lula. Isso eu não sabia. Um monte de mestrado, ou às vezes tese de faculdade mesmo, ou texto de jornalistas falando que, assim como o Joseph K., Lula também não sabia do que estava sendo condenado. Mas então, tem uma coisa engraçada. Que faz a gente pensar em Estado autoritário. Mas tem uma coisa engraçada, porque parece que a única maneira de aproximar o que o Kafka mostra é quando a lei se demonstra completamente arbitrária, né? Só que talvez uma outra ideia, não, a lei é arbitrária sempre. Não é só o julgamento do Lula. A maneira com que se julga ela, a maneira com que se, de uma certa maneira, se organiza os princípios mesmo, de equalização, de quem cai sobre esse caso, em que circunstância esse caso, por que o juiz definiu dessa maneira. Tem uma ideia muito interessante, que corrobora um pouco isso. Tem um prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, que fez um estudo, partiu de um estudo, que era assim, ele pegou todos os casos do tribunal americano, que eram mais ou menos iguais, e foi percebendo as distinções. Por exemplo, numa circunstância o juiz dá 2 anos para a pena. Noutra ele dá 7. Noutra ele não dá nenhuma pena. E casos parecidos. E casos estruturalmente simétricos. Né? Então ele cria a ideia de noise, quer dizer, você tem uma distorção dentro do processo, só que ele tem uma ideia meio maluca que você, só com um algoritmo você conseguiria organizar tudo isso de uma certa forma. Mas isso mostra uma coisa muito interessante, o caráter arbitrário da lei. Né? No seu funcionamento normal. Exatamente, Isso que você falou de abrir os livros, e eu lembrei, você falando, e esse livro me faz lembrar de coisas que eu não sei nem como encaixar, mas você pode me ajudar. Você foi falando que eu lembrei que quando ele abre os livros da lei, tem lá os desenhos pornográficos, e eu lembrei de um tio meu, que a gente, super bolsonarista, e que a gente falava pra ele, sei lá, quase 700 mil mortes, rouba dinheiro, rachadinha, nada comovia. Aí a ex-mulher do Bolsonaro vai pra mídia e fala que largou ele porque ele broxava. E esse meu tio enlouqueceu. Não sei se tem a ver, assim, da gente pensar nesse autoritarismo que vem... Você falou do autoritarismo que conquista por essa coisa libidinal, e me veio essa situação, assim, desse tio que ficou péssimo com essa história. Você acha que foi por quê? Porque eu acho que é um pouco isso... Esse tio é uma pessoa que não estudou, e daí vem um cara que é esse caipira, que é esse trouxa, e fica fazendo umas piadas machão, turma do fundão, babaca, ele se viu no poder junto com aquele cara. De uma forma, com tesão nele, né? Um tesão nesse homem que é um fraco, um ignorante que chega lá, né? E aí quando quase 700 mil pessoas morrem, na época acho que estava em 500 mil, que a gente ficava enchendo o saco dele nesse almoço, e ele falou, não, o que eu tô chocado é que... Como assim esse cara broxa? Esse cara não pode broxar. Essa mulher falou uma mentira, ele tava mal, ele tava há dias mal com essa história. Eu achei isso tão... É pela libido que pega, né? Esses líderes autoritários, eles desenvolvem um tipo de identificação narcísica. Isso. Narcísica, não no sentido da identificação ideal, sabe? Do tipo, você vê aquele que ocupa a instância do poder como um tipo ideal, né? Como capaz, então, de representar algum tipo de ideal sublimado, qualquer coisa dessa natureza. Na verdade, ele aparece um pouco como você colocou mesmo, como a encarnação imediata de você mesma. Então, é você no poder. Sim. Né? Então você tem de fato uma coisa muito mais horizontal, é um tipo de vínculo muito mais horizontal, não é uma identificação paterna. Bolsonaro não tem essa característica, ao contrário, é quase como é o igual a mim mesmo. Né? Sim. Adorno falava do pequeno grande homem,
para falar exatamente sobre esse tipo de figura, que era uma mistura. Ele falava, o Hitler, por exemplo, ele era uma mistura de King Kong e barbeiro do subúrbio. Ele tinha que ter um jeito onipotente, não sei o quê, mas ele também tinha que ter a fraqueza. Porque se não tivesse a fraqueza, você não conseguiria... O Bolsonaro chora. Exatamente. A galera, né, esse meu tio fica alucinado, tá chorando, deixa o homem trabalhar, coitado, ele é um coitado. Não, então... Tanto que cada besteira absurda que ele faz, ele se interna no hospital na sequência. Sim. Ele tem um jogo de marketing brilhante. Então, essa fraqueza era importante, de uma certa forma. Então, a gente pode até pensar que o fato dele aparecer como alguém que brocha, seu tio pode ficar com raiva, mas isso ainda fortalece ainda mais. É verdade. O vínculo. Ainda mais. Porque... Ele brocha como eu, né? Exatamente. Nada a ver com, não sei, com o seu tio. De toda forma, é só uma operação mental. Não tem ideia. Interessante. E esse livro me fez pensar também nisso que a gente está vivendo agora. Duas coisas. Primeiro, esse cancelamento o tempo todo no tribunal da internet, né? Que muita gente às vezes nem sabe por que está sendo cancelado, o que falou, o que fez. Então, essa sensação o tempo inteiro de culpa, eu que escrevo para um jornal, tenho podcasts, eu me pego o tempo inteiro apavorada se eu vou falar alguma frase que, sabe, que caiu numa coisa que eu me perdi aí, que não pode mais falar, que os termos mudam toda hora. Então, tem isso que eu pensei. E numa outra coisa, no homem de hoje, que eu acompanho amigos progressistas, com mestrado, pessoas inteligentes, e mesmo assim muito perdidos com essa nova onda feminista que vem de 10 anos para cá, e que o tempo inteiro se sente muito culpado em relação a tudo que pode falar e fazer. Tô dando exemplo de um homem heterossexual que ficou com medo de como agir, de como chegar numa mulher, de como levar uma relação. Então, é impressionante como esse livro é atemporal, né? Dá para pensar. Hoje ele se encaixa tanto no que a gente vive de um governo autoritário, quanto nesses cancelamentos de internet que acontece o tempo todo, que as pessoas às vezes nem sabem por que... E desse prazer também que todo mundo tem em cancelar. E também desse homem contemporâneo que o tempo inteiro acha que vai jantar pela primeira vez com uma mulher e vai sofrer processo o tempo inteiro. O que eu falar, qualquer movimento meu aqui, acho que dá para pensar... Eu acho que tem duas questões interessantes aí. Quer dizer, primeiro, é fato que o debate político atual ele está se ampliando em relação a questões que estavam absolutamente fora um pouco desse debate durante muito tempo, né? Então, a consciência de que o processo de opressão de gênero ele passa por uma série de elementos da vida ordinária, da vida cotidiana, era uma coisa que, à sua maneira, tinha saído um pouco do horizonte, né? Então, isso volta. Agora, você fala também de uma outra coisa que é um pouco diferente. Como existe um tipo de jogo no qual o afeto fundamental do embate político é o sacrifício e a culpa. Isso eu acho, de fato, que é uma questão a ser pensada, né? Eu conheço analisandos, por exemplo, que começam a falar, não, mas minha forma de gozo deve ter um problema, porque ela é muito vinculada a uma certa dinâmica heteronormativa. Você tem esses fantasmas. O fato dela ter fantasias em relação a isso começa a incomodar, né? E não são poucas as situações nesse sentido. E isso é uma questão a se colocar. Quer dizer, o processo crítico se transforma em uma espécie de autodepreciação contínua. Né? O problema está em mim, eu tenho algum problema. Eu sou fruto de uma sociedade patriarcal. Eu passei exatamente por isso com uma analista minha, que ela era muito feminista e também muito da psicanálise, do Freud, mas ela também era muito feminista. E um dia eu trouxe para ela um incômodo que eu tinha, que é, no meu dia a dia profissional, tudo que eu faço, eu não gosto de jogo de poder. Mas eu tenho um fetiche em jogo de poder, eu gosto de imaginar que aquele cara tem coisas para me ensinar e que naquele momento eu tô fragilizada aprendendo tudo aquilo, isso é uma coisa pro meu gozo, não levo necessariamente pro meu dia a dia no trabalho. E eu quis trazer isso pra terapia, até porque eu tava culpada em sentir isso, né? Ela falou, isso é herança do patriarcado, você não pode deixar essa fantasia acontecer. E eu me senti muito mal dela ter falado isso e não consegui mais voltar nela. Era uma terapeuta que eu ia há anos, que eu adorava, e eu achei que ela me reprimiu de um jeito que não era... ali eu nem enxerguei feminismo nessa fala, eu só enxerguei repressão, sabe? Não se meta na minha fantasia. Sabe? É um pouco isso que você está falando? Sim, acho que a colocação é interessante, porque talvez exista uma maneira um pouco equivocada de entender essa ideia de que o pessoal é político. Sim. Ele não é imediatamente político. Há um problema aí. É um problema você pensar de maneira um pouco com mais cuidado. Porque a ideia de que o pessoal é político, nesse sentido,
parte do princípio de que a mesma gramática que organiza as lutas sociais organiza suas fantasias. Sim. Organiza seu espaço privado, organiza suas relações microafetivas. Certo? Agora, você percebe que há um equívoco mais ou menos totalitário no sentido de uma totalidade dentro desse princípio, que é imaginar que, de fato, toda a produção fantasmática, toda a produção libidinal de desejo que você desenvolve dentro da sua estrutura microsocial, ela é imediatamente a expressão de uma gramática comum em geral. Uhum. A ideia de que, por exemplo, a função das suas fantasias, o efeito delas produz algo totalmente diferente, ou seja, e precisa ser lido de maneira singular, se perde por completo. É importante também dizer, em um certo nível, o pessoal não é político. Uhum. Porque a gramática atual do político não quero militar na hora que eu tô no bar paquerando alguém, pelo amor de Deus. Agora, que é fruto do que eu fui ensinada, também não dá pra dizer que não é, né? Que em algum momento ali da minha infância, da minha adolescência, eu escutei, sei lá, uma avó, uma tia, uma amiga falando, pelo amor de Deus, não vai dar trela pra um coitado que não sabe nada, que ele te ensine coisas, esse fetiche pelo homem mais velho, pelo homem poderoso, que tem mais dinheiro, que vai ensinar. Isso é ensinado de certa forma. Agora, o que eu posso fazer a respeito? Entrou em algum lugar ali da minha fantasia, entendeu? E talvez o interessante também não significa que você faz da mesma forma. Entendi. Você pode estar fazendo de uma forma completamente diferente, desativando muitos dos efeitos que normalmente essas relações produziriam. Uhum. Você pode querer esse tipo de pessoa, querer esse tipo de homem, mas querer de uma maneira tal que o resultado vai ser completamente outro. Entendi. Quer dizer, eu insistiria, as pessoas elas têm gramáticas singulares da sua vida sexual concreta. Uhum. Né? E transpor imediatamente essas singularidades na estrutura geral das lutas sociais é uma maneira de destruir a possibilidade de produção e de criação dessas experiências concretas. E é autoritário, já que estamos falando disso. É equivocado. Eu acho que produz um efeito que é mais ou menos um efeito de criar polícias de fantasias. Né? Sim. Polícias de fantasia. Você vai policiar a fantasia dos outros. Sim. Né? E é interessante porque, voltando aqui o tempo inteiro eu tento roubar pra mim a sessão de terapia, mas voltando pro Joseph K., ele tava sonhando quando os policiais entram, né? Estava dormindo. Ele exatamente. tava dormindo, e aí, você falou polícia de fantasia, ele tava ali, muito provavelmente sonhando com aquela... Eu li o livro e vi o filme também, do Orson Welles. E no filme, ele tem... O filme mistura umas coisas, o filme é mais sonho ainda do que o livro, né? Ele pega o surrealismo do livro e leva à 20ª potência o surrealismo. Mas no filme tem essa vizinha de quarto, que é uma prostituta mais velha, super sexy, bonita, e que ele já acorda falando dela, e que não entrem no quarto dela, não mexam nas fotos dela, né? E aí assim que ela chega da noite, ele vai lá e beija ela, quase como se ele estivesse sonhando com essa mulher, e entram esses guardas. Eu fiquei pensando muito também se é uma parábola do sonho, porque você falou que na verdade é um romance super realista, e é muito maluco pensar nele como um romance realista, porque ele é tão surrealista. Talvez porque a nossa realidade seja um pouco surrealista. A nossa realidade é muito surrealista. E é interessante essa questão que você colocou sobre as mulheres, porque as mulheres nos livros do Kafka, elas normalmente têm uma função que é fazer o ponto de passagem. Elas permitem a passagem de um ponto ao outro. Elas são guardiãs. Eu leio Kafka, as mulheres aparecem quase como umas guardiãs de portais, assim, né? Tipo, ela tá ali e é sempre uma aparição meio misteriosa, assim, meio libidinosa também, mas não continua, né? São personagens que ele não explora. Por exemplo, quem faz ele entrar no tribunal é uma lavadeira. É uma lavadeira. Exatamente. Uma lavadeira que depois tem um caso, ele descobre que ela tem um caso com um estudante de direito. Que no filme é uma enfermeira que tem um caso com o advogado. Isso eu não lembrava. Uma mulher linda. Ele tomou ali uma licença. Mas a gente consegue, agora fazendo análise selvagem, que todo convidado odeia esse momento, mas a gente consegue pensar nele como um paranoico? Você acha que ele tem uma doença ali? Não. Eu acho ao contrário. Ele está mostrando que, na verdade, a paranoia é, de uma certa maneira, o modo normal de funcionamento da vida social. Né? Eu poderia fazer uma espécie de lacanismo selvagem. Né? Sim. O Lacan tinha essa ideia, que a estrutura do eu moderno era organizada de forma paranoica. E é interessante também lembrar, por exemplo, quando Adorno e Horkheimer foram falar sobre o fascismo, na dialética do esclarecimento, eles vão usar a ideia de paranoia. Né?
mas para usar a ideia de paranoia para dizer, é um pouco como se a paranoia se tivesse transformado na condição da participação social. Você tem que agir como um paranoico, mesmo que você não Senão você seja. tá fora do jogo. Você tem... Mas isso faz muito sentido. Sim, sim, Porque as com pessoas certeza. estão falando mal de você no trabalho, você não tá tão paranoico assim. E tem realmente né, aquela show de Truman, tem uma coisa, tem um grande eu te observando o tempo todo. Então, Adorno chega mesmo a fazer um estudo sobre as colunas de astrologia do Los Angeles Times, para dizer exatamente isso. Olha, Eu falo, olha, pega as colunas como elas descrevem as indicações que você deve brilhante. fazer, fala, é uma espécie de paranoia organizada. Ó, Sim. alguém está de olho em você, exatamente. Não, hoje vai acontecer alguma coisa muito grande, alguém vai reconhecer você. Então, ou seja, toda essa ideia da perseguição, do desejo de grandeza. E de que algo já tá dito, escrito, e que alguém sabe, que é um pouco um lugar de Deus, assim, também, né? Mas aí vem uma questão muito interessante, que é, será que isso não demonstra o que é a verdadeira natureza do nosso corpo social? Por que nosso corpo social, mesmo os democráticos, eles entram nesses processos de paranoia em relação à fronteira, em relação à identidade, certo? Em relação à segurança, né? Quer dizer, será que você não tem um modo de organização da vida social que, no fundo, é um decalque de um tipo de comportamento patológico? O que não significa que as pessoas dentro da vida social, individualmente, têm essa patologia. Mas, como atores sociais, elas precisam agir desta forma. E será que isso explica o porquê quando eu tiro férias e vou pro meio do mato pra ficar 20 dias, eu aguento 2? Porque eu começo a ter 70 crises de pânico e volto pra São Paulo. Ah, é? Não, isso eu não sabia. Mas por que isso acontece? Não, é porque eu falo assim, bom, agora eu vou relaxar, eu vou parar de ficar doida com o celular, eu vou parar de ficar doida com o trabalho. Porque chega naquele ponto que tô assim, encheu sei lá, eu preciso escoar um pouco, tô cansada, tô no burnout, tô paranoica, briguei no trabalho, 20 projetos, me sentindo perseguida em 12 dos 20, falo, quer saber, vou pro meio do mato, ficar 10 dias, desligar celular. Eu não aguento 2, porque eu sinto falta dessa rotina paranoica de funcionamento. Porque me desligar de tudo isso, aí sim eu sinto que eu tô maluca. Acho interessante. E na rotina maluca, eu vou operando de forma que eu acho que tá equilibrado. Porque tem o horário pra angustiar, tem o horário pra ler os e-mails e ficar puta, tem horário pra brigar com as produtoras que não pagaram, tem horário pra discutir com a minha mãe, E quando eu acho que isso tudo tá me enlouquecendo e me distancio disso tudo, aí sim eu sinto que eu enlouqueço. Quase como um vício nesse funcionamento que eu aprendi a chamar de um funcionamento. Não, é interessante. Talvez seja isso um pouco a expressão do que significa paranoia como modo de participação social, né? Sim. É a condição para que a participação social se dê. É agir de uma certa forma, é fazer seus afetos circularem de certa maneira. Entendeu? Então, talvez tenha um pouco isso. Quer dizer, no momento em que os afetos não circulam mais dessa forma, é quase como se o vínculo social desabasse. De uma maneira muito brutal, né? E você cai junto. E Porque você cai tá junto. tão associado a isso, você é isso, né? Que você cai junto e aí a sensação de loucura. Acho que o fato, por exemplo, de você querer sair, né, indica uma participação malograda, de uma certa forma. Um rompante de sanidade. Vou sair um pouco disso aqui, isso aqui tá demais pra mim. Aí não aguenta. A gente pode utilizar isso politicamente, né? Exatamente. Esses momentos onde uma certa quebra, ela se anuncia. É porque talvez tenha um pouco a visão de que, bem, mas fora esse modelo é ruim, mas fora desse modelo não tem nada. Sim. Então, talvez crie uma certa angústia em certas Eu circunstâncias. pertenço a isso. Eu tô louca, mas é algo que me dá um nome, louca. Fora isso, não tem nem borda, né? Não tem mais nada a ser feito a não ser isso. Sim. Não tem outro lugar para ir. E acho que talvez essa seja um pouco uma maneira de gestão social muito eficaz, que consiste em dizer mais ou menos o seguinte: olha, ninguém está pedindo para você achar que onde você está é bom. Certo? Mas estão tentando paralisar a sua imaginação para que você não consiga imaginar onde você poderia estar. Não lugar. Não criar um outro lugar. Bom, o Kafka, ele é internado algumas vezes, né? Na época tinha hospício. Acho que ele é internado umas 2, 3 vezes. Ele flerta bastante ali com a psicose. Né? Ele tem crises depressivas, na verdade. Né? Ele tem algumas crises depressivas porque... Bem, entre outras coisas, ele morre muito cedo, acho que 41. 41, mas 41. É de tuberculose, né? Então ele tinha uma saúde frágil também. Bem, tem toda a singularidade da relação dele com as mulheres, com a noiva. Mandava cartas, apaixonado, mas na hora que ia deixar de ser noivo pra casar, ele corria, né? E aí ele tem esse editor, melhor amigo dele, que ele pedia pra queimar os livros, né? Inclusive, o processo não foi lançado enquanto ele estava vivo, foi lançado depois,
Porque ele falou, não, queima isso aí que isso aí é uma porcaria. O Metamorfose, ele publicou. Mas depois ficava achando uma porcaria, né? Ele tinha uma coisa que ele não se autorizava. Acho que muito o pai dele, dentro da cabeça dele, falando que... A primeira coisa é sempre bom você ter um bom amigo, né? Você saber o que pode salvar a sua vida, porque ele não queimou nada, né? Por outro lado, Bataille trabalha num velho livro chamado Literatura e o Mal. Ele fala sobre isso, sobre o que significa esse gesto de queimar tudo, voltar-se contra a própria língua, voltar-se contra a própria criação, dizer, que não era um gesto simplesmente de culpa, era o gesto de criação por excelência, você cria para nada. Que lindo isso. Você não cria porque você quer um espaço, porque você quer fazer isso, você cria porque... É meio de volta ao pó. Exatamente. É meio a nossa existência, né? Mas tem também uma dimensão bastante afirmativa, assim, que eu acho que talvez seria interessante lembrar, que é um pouco, eu criei para existir, então não tem porquê, eu não tenho nenhuma razão de deixar isso continuar, né? Nossa, isso é um tapa na cara para essa nossa geração que não consegue tomar um café sem fazer foto e pôr no Instagram. Ninguém mais existe por existir, né? Pode-se dizer isso, o cara criar um dos maiores livros do século XX apenas porque ele queria sentir que existia, é muito... E é lindo porque no filme do Orson Welles, porque no livro ele pede para duas pessoas, ele morre esfaqueado, né? Um segura o pescoço e o outro enfia uma faca. E a gente fica meio dúbio se não é ele que pede, porque ele não aguenta mais, o processo, né? Então, esse processo da vida, processo da neurose dele... Mas no filme do Orson Welles, ele morre queimado. Eu não sei se ele... Ele morre queimado? Ele morre queimado. Levam ele para um buraco ali, esses mesmos dois homens. E um dos homens parece mulher. Eu fiquei pensando se não tinha até uma pira com pai e mãe. Ou se isso é uma pira minha, né? Porque na verdade era um homem, eu vi uma mulher ali. E aí colocam ele assim num buraco e tem a faca. E ele fala, vai, enfia a faca em mim. E eles dão a faca pra ele e falam, não, é você que vai ter que se matar. E aí ele não consegue se matar e começa a implorar, não, vocês têm que matar, vocês têm que matar. Aí eles jogam uma granada e ele explode dentro do buraco. Então ele morre como o Kafka queria matar os livros dele. Eu achei isso, eu não sei se o Orson Welles pensou isso, mas pelo brilhantismo de Orson Welles a chance é grande. É possível, ele se queimou junto com os livros. Ele se queimou junto com os livros. O desejo final do... Ele fez o desejo final do Kafka. Eu achei isso... Não, tem uma coisa, o Sade, por exemplo, teve algo muito parecido. Você não sabe onde foi enterrado, que você tem essa coisa do desaparecimento, né? Essa lógica do desaparecimento como um dos gestos mais fortes de criação. Poder desaparecer por si mesmo, né? Não tinha essa ideia do Freud, que era todo organismo procura morrer a partir do seu próprio caminho, né? da sua própria forma, da sua própria maneira. Exatamente. A ideia de que todo organismo procura morrer da sua maneira, a sua maneira. Então, e isso como uma espécie, a sua maneira significa bem, você tem a autonomia da criação do seu trajeto. E na Metamorfose ele morre como o cão. Não, no o cão é o processo. Na Metamorfose, ele tá barata, mas aí ele é varrido. Ele é varrido, exatamente. Ele quer morrer como um indigente, né? Na Metamorfose ele é varrido, no processo ele morre ali esfaqueado, mas enfim, morre jovem, sem nem saber do que estava sendo acusado. Agora, essa coisa que tem no livro, que é o tempo inteiro uma sensação de ser massacrado pela opressão do outro. Isso ficou para mim o tempo inteiro no livro, né? Agora, é muito interessante porque no livro a gente nunca sabe quem é esse outro. A gente não termina o livro, a gente não tem ideia quem foi que tá processando ele. Esses outros todos que vão aparecendo, o advogado, o juiz que nem aparece, essas pessoas todas, não tem essa força. O livro, inclusive, é muito bom. O começo, ele não considera muito aqueles policiais, aqueles guardas, porque são ignorantes, ele se acha um cara muito mais erudito perante aqueles guardas, mas ele sabe que se desrespeitar, ele vai se ferrar, porque tem uma lei que vai para além de tudo que ele sabe, estudou e né? E o poder não tá nessas pessoas, mas ao mesmo tempo tá. Essa coisa da opressão do outro, isso você acha que isso é presente nos livros dele, falando dessa sociedade? Então, eu acho que é muito interessante. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, voltando à tua questão sobre a morte, a maneira com que os personagens morrem, talvez fosse interessante analisar o advento da morte banal no interior da literatura. Né? O momento em que a morte ela não é mais aquela a morte de Madame Bovary. Do herói. Exatamente. De quem sofreu muito. Exato. Ou essa morte que realiza alguma coisa, mas é a morte como um gesto banal. Né? Como um gesto qualquer. Então, acho que talvez tenha uma questão interessante em relação a isso, como essa ideia da morte como um gesto qualquer é quase uma crítica. É quase uma crítica a uma forma literária
que utiliza a morte como o elemento de emancipação. Sim. Então ele se realiza na morte. Então os personagens do Kafka nunca fazem isso. Mas todos morrem, né? E todos morrem, exatamente. Mas eles desativam a morte como uma experiência. Isso é muito interessante. E tinha acabado a Primeira Guerra, E tinha acabado, em que os homens iam pra guerra e se morressem, morriam como heróis. Talvez tenha aí até uma crítica à guerra, né? Pode ser, com certeza. Né? Porque, com na certeza. verdade, você morreu como uma barata e como um cão. Exatamente, você morreu como nada. Você morreu como nada. Você foi lá lutar por algo que você acreditava que ia te engrandecer no último minuto da sua vida, mas, na verdade, você morreu como uma barata e um cachorro. E se você pensar que uma das ideias fundamentais dos gregos era exatamente a distinção entre humanitas e animalitas, né? O que é da ordem da animalidade, da humanidade, morrer como um cão é eliminar completamente a humanidade. Exatamente. Agora, a outra questão que você tinha falado sobre o outro, o lugar do outro, tem uma maneira, talvez, de pensar isso, que é a seguinte. Por exemplo, tem um outro livro do Kafka que chama O Castelo. Esse eu nunca li. Que é muito interessante, porque é um agrimensor que tenta chegar em um castelo. Só que você tem milhões de dificuldades para chegar num castelo. E quando ele vê, na verdade, o castelo está longe de ser uma coisa assim, onipotente, maravilhosa. Não, é um conjunto meio miserável de casas e tal. É um cortiço. É uma espécie de cortiço. Mas, na verdade, o castelo não é nem esse cortiço. O castelo são todos os personagens que, de uma certa maneira, giram em torno de. Né? O castelo é o dono da estribaria, certo? É o dono do lugar onde ele está dormindo, é o professor que faz com que ele entre numa determinada sala. Então, você tem um circuito de poder. Então, é uma ideia muito interessante, que o poder não é alguma coisa que está num lugar. Né? A ideia não está num castelo. Né? Que é a representação clássica do que é o poder. Não está no rei. Ele não está no rei, exatamente. Ele está num sistema de circulação que liga várias pessoas a partir de certas experiências muito imediatas, muito pequenas de poder, mas que no fundo elas se articulam umas às outras. Isso é o castelo. Faz todo sentido com a gente estar encastelado por essa sociedade que é o poder. E encastelado até pelo nosso corpo social que bota a gente na vida que a gente escolheu morar aqui, enfim. E não agir como bicho, e não agir, falar e ser tudo que a gente quer, e poder viver ali na cultura, na sociedade. A gente tá encastelado nisso também, né? A gente poderia mesmo dizer, quer dizer, o poder não é só o presidente, não, o poder é o porteiro, que define, afinal de contas, se você entra ou não, é a pessoa da companhia aérea que vai definir, afinal de contas, se o seu documento tá bom ou não, certo? Então, é todo esse circuito. E meio burocrático, chato, e que é o oposto do que é ser artista. E ele devia enlouquecer com isso porque ele era um artista. Que lindo isso. E eu acho muito, muito legal esse tribunal que nunca chega e que é invisível, que é isso que você está falando, né? Porque não tem o tribunal. Tudo que ele passa ao longo do livro inteiro é tribunal. Exato. Não tem a chegada no tribunal. Pois é, quando ele chega, isso é que é interessante, o tribunal tá vazio. Vazio. Não tem ninguém, não era dia de nada. E, como eu te falei, os livros têm desenhos pornográficos. Tem desenho, e são milhares, o dele é mais um ali. Tem uma frase que é os suplícios que Gretel passou, acho que era isso que estava escrito, que eram desenhos muito à mão, muito mal feitos, ele fala. São desenhos meio de criança. Ou essa pornografia barata, né? Essa coisa que você encontra em qualquer lugar. Mas eu diria, nesse momento ele realmente chega no tribunal, porque ele entende uma coisa fundamental, que a lei é uma questão de organizar os circuitos de afetos da sociedade. Essa é a função da lei. A lei organiza a maneira com que os corpos são afetados, define a maneira com que os corpos vão sentir, vão perceber. Isso é a lei. É lá que a lei está. A lei não está na enunciação jurídica da norma. Né? Isso é um equívoco. A lei está na maneira com que a percepção se organiza, a sensibilidade se organiza, que os corpos se tocam. Isso aí é a dimensão fundamental da lei. Por isso que chega lá, tá vazio. Mas ele encontra, quando ele abre o livro, ele encontra alguma coisa que o afeta imediatamente. Ninguém não se afeta com pornografia. Sim. Né? Então, ou seja, é um pouco como... Não, a lei, ela tem essa função. Ela te afeta de maneira quase involuntária, quase inconsciente. E eu fiquei pensando também, quando chega nessa parte do livro, que na hora que ele vê a pornografia e é afetado... Isso também faz na hora que ele sinta culpa, porque a pornografia causa culpa, ainda mais naquela época, em todo mundo. Então ele fala, eu mereço estar aqui. Porque ele fica tentando entender, quem está me acusando de algo? Mas olha eu vendo pornografia sendo afetado. Olha a lei me lembrando que eu sou um culpado. Não, isso é verdade. Tem isso e também tem o fato de que, bem, ele descobre uma espécie de falta na lei. Olha do que a lei é feita. Sim. Olha onde a lei realmente legisla. Onde ela realmente está. E ela precisa de mim. É a mesma história da porta da lei, entendeu? Quando o sujeito fala, não, mas você está aqui, eu estava aqui esperando você, agora que você morre eu vou embora. Ou seja, no fundo, a lei ela precisa do nosso olhar para existir.
por mais forte que ela pareça. Ela precisa do nosso erro para Exatamente. existir. Exatamente. Mas também não tem uma coisa que rebaixa um pouco a lei? Quando ele chega e acha esses... É quase... como ele rebaixa o morto nos livros, ele rebaixa a lei também. Eu diria que é um dispositivo de crítica. Total. Ele ensinou pra gente como se critica. Sim. Critica dessa forma, critica abrindo os livros. Critica mostrando qual é a verdadeira base libidinal da lei. Isso que é uma crítica. Critica indo para além de toda essa burocracia que tá super surrealista e insuportável, porque a nossa vida, quando a gente precisa da burocracia, ela fica surrealista mesmo. Você tá numa fila horas, aí você chega, faltou um número. Você vai para outra fila, daí você chega, faltou um cartão. Aí você vai, nossa, às vezes em que eu tive que ir em cartório, ou sei lá. É isso, é uma tarde surreal, a gente fala isso, né? E na verdade, isso é tudo para enrolar, que é mais simples, que é mais tolo. Só que a gente tem que engrandece dessa maneira. Mas isso seria uma questão muito interessante mesmo, se perguntar o quanto de antitrabalho existe no funcionamento normal da sociedade. O quanto exatamente desse desperdício, ele não é simplesmente um desfuncionamento, mas é a verdadeira forma de existência do vínculo social. Porque com isso, não é que você perde todo o seu dia, você está completamente vinculado. Você está preso ali. Está preso ali, você vai para cá, você vai para lá. E você vira um joguete, ele te desumaniza. A burocracia te desumaniza, né? E tem um poder aí avassalador. Né? Eu diria, a burocracia não é um elemento irracional do processo. É onde o que é a razão social realmente se mostra. Como é que ela realmente funciona. Ela funciona assim, te jogando de um lado para outro, te fazendo essa experiência de que você está perdendo tempo, né? De que você está num antitrabalho, que você não vai conseguir fazer seu trabalho, porque afinal de contas você vai ter que depois ir lá, pagar a via, depois tirar a segunda via em tal lugar. Perversa. Exatamente. O que eu acho interessante é que, assim, talvez não exista autor mais interpretado do que o Kafka. A quantidade de filósofos do século XX, por exemplo, que escreveram sobre o Kafka. Derrida escreveu sobre o Kafka, Deleuze escreveu sobre o Kafka, acho que o Judith Butler estava escrevendo sobre o Kafka, o Bataille escreveu sobre o Kafka, o Benjamin escreveu sobre o Kafka, o Adorno escreveu sobre o Kafka. Assim, é absolutamente impressionante o desejo de interpretação que um livro como os livros do Kafka produziram. Né? Eu não consigo lembrar de nenhum escritor onde você tem alguma coisa tão forte nesse sentido. Agora, uma outra coisa que eu acho, para além disso, é como você tem uma irredutibilidade material do romance. Porque, claro, em várias dessas interpretações, elas são astutas, elas são interessantes, certo? Mas parece que o romance se transforma numa forma de se falar sobre outra coisa. Sim, é diferente de tudo. Deve ter sido um susto na época. Muita gente não queria publicar, né? Mas eu digo assim, no sentido de que é quase como se a gente quisesse interpretar o romance como se interpreta o conteúdo de alguma coisa. E muitas vezes a gente esquece de interpretar o romance enquanto romance. Entendi. Mesmo. Quer dizer, o tipo de escrita que é própria do Kafka. Certo? O tipo de escrita completamente desafetada, né? Completamente escrita burocrática. O alemão dele é um alemão de estrangeiro, porque, na verdade, ele está no Império Austro-Húngaro, né? Ele fala uma língua menor, no sentido de que ele é de uma minoria. É a minoria dos judeus que falam alemão. Eles não falam tcheco. Então, se você vai para a República Tcheca, hoje eu não sei, mas eu lembro, há 20 anos atrás, perguntar, mas que escritores você gosta? Kafka. Né? Não, mas o Kafka não é tcheco. Né? É alemão. Porque ele escreve em alemão. Né? Então, quer dizer, já tem isso. Você escreve numa língua outra, no seu horizonte. Ele escreve de uma forma que é uma forma como funcionário público. São frases de funcionário público. Você não tem uma elaboração enorme. O alemão dele é mais ou menos fácil, né? Porque você não tem uma elaboração enorme de palavras ou qualquer coisa desse sentido. Então é muito interessante se perguntar, mas esse momento onde a verdadeira literatura crítica, ela se mobilizou como uma escrita desafetada, profundamente desafetada. E que afeta tanto a gente. Porque ele imaginava que, de uma certa forma, nossas afecções elas estão tão colonizadas por um certo tipo de romance que só um romance seco, só um romance árido consegue, de uma certa maneira, recolocar outros afetos em circulação. Isso que você falou que ele escreve burocrático, a sensação, lendo esse livro, é que ele está falando de uma coisa absurda, mas na rotina da gente. Não, e nesse ponto eu até queria um pouco fazer o reconhecimento da grandeza de tradutores do Kafka em português. Sim. Por exemplo, você compara a tradução do Modesto Carone com outras traduções de outras línguas, por exemplo, em francês. A diferença é brutal, porque o Carone foi capaz de colar o português na língua desafetada, exatamente, o que em outras traduções desaparece. Né? Tentaram deixar rebuscado, não acredito. Tentaram transformar, tirar esse caráter, digamos, eu diria, duro da língua. Né? E é muito interessante, porque é um caráter antimusical.
A música aparece, né, em vários momentos do Kafka, mas a escrita é brutalmente antimusical. Mas essa é uma função. É uma função. A ser preservada. Porque ó, o morto tá sem frufru, a lei tá sem frufru e a literatura tá sem frufru. É tudo a seco, é tudo tirando a grandeza das coisas para dizer algo muito grandioso. E é tudo impessoal, né? E é tudo impessoal. Tudo impessoal. Brilhante. Vladimir, foi maravilhosa a conversa. Eu estava nervosa porque você é um homem muito inteligente. Não, eu que agradeço, Tati. Foi um grande prazer. Gostei muito mesmo. Foi sensacional. Muito obrigada. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem!